Romanos, capítulo 3. Mas se é assim, que diferença faz ser judeu ou não, ser ensinado nos caminhos de Deus ou não? Na verdade, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Para começar, lembrem-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram sua posição? Deus não os abandonou. Você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isto. Deus mantém sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As Escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. Mas, se nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? Se nossas palavras nem sequer deixam marca em suas boas palavras, Deus não cometeria um erro em nos pôr contra a parede e nos condenar pelo que dissemos? É uma pergunta natural, mas a resposta é não, um não bem enfático. Como as coisas seriam corrigidas se Deus não agisse para corrigi-las? É maldade afirmar: se minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Estou fazendo um favor para Deus. Alguns, na verdade, tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando: quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então, continuemos assim. É pura calúnia e estou certo de que vocês concordam conosco. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvidas sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho, todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta e não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que esse texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós.
e não apenas por nós, mas por todos os que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, Ele decidiu acertar nossa situação com Ele. Um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele por meio do sacrifício de Jesus. Finalmente, cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora. É história atual. Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Portanto, como fica o orgulho judeu com os seus supostos direitos? Anulado? Sim, anulado. O que aprendemos é o seguinte: Deus não reage ao que nós fazemos. Nós é que reagimos ao que Deus faz. Finalmente, conseguimos entender. Nossa vida se acerta com Deus e com os demais quando o deixamos acertar a situação, não quando tentamos fazer tudo sozinhos, com orgulho e ansiedade. E como fica a orgulhosa alegação judaica de termos o monopólio de Deus? Anulada também. Deus é o Deus do judeu e de quem não é judeu. Como poderia ser diferente se há apenas um Deus? Deus resolve a situação de todos que aceitam o que Ele fez e disso participam, tanto os que seguem nosso sistema religioso, quanto os que nunca ouviram falar da nossa religião. Mas, ao mudar nosso foco do que nós fazemos para o que Deus faz, não anulamos a rigorosa guarda das regras e leis que Deus estabeleceu? De modo algum. Quando adotamos o estilo de vida condizente com essa reconciliação, nós as confirmamos. Romanos capítulo 4. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido o crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Assim lemos nas Escrituras. Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas, se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe. Essa confiança em Deus é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus. Pura graça. Davi confirma esse modo de ver as coisas ao afirmar que quem deixa Deus consertar a situação
sem insistir em querer fazer algo no processo, é um homem feliz. Feliz é aquele cujos crimes são perdoados, cujos registros dos pecados são apagados. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pensem, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência e confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Isso ainda significa que Abraão é pai de todos os povos que aceitam o que Deus faz por eles enquanto, ainda na condição dos de fora em relação a Deus, não identificados como propriedade de Deus, isto é, como incircuncisos. Justamente os que se encontram nessa condição é que são chamados justificados por Deus e com Deus. Abraão, claro, também é o pai dos que se submeteram ao rito da circuncisão, não apenas por causa do rito, mas porque desejavam abraçar pela fé o que Deus fez por eles, seguindo o exemplo de vida que Abraão viveu antes de ser marcado pela circuncisão. A famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele, e foi disso que Abraão participou quando creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido e a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas, se não há contrato, apenas uma promessa e uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente, é o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas, porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer.
levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver, não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: "Você terá uma grande família, Abraão." Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: "Sem chance. Este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho." Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando, de igual modo, não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus.